Imagine dedicar anos para construir uma empresa do zero. Ver essa empresa crescer, ganhar fama, mudar uma indústria inteira. E então, ser demitido dela. Foi exatamente isso que aconteceu com Steve Jobs. Naquele momento, muitos acreditavam que sua história havia terminado. Na verdade, era ali que ela estava apenas começando. Muito antes dos iPhones e dos MacBooks, Steve Jobs era apenas um jovem curioso, gostava de eletrônica. Fazia perguntas difíceis, nunca aceitava respostas superficiais. Essa inquietação o acompanhou durante toda a vida. E foi justamente ela que o aproximou de outro jovem apaixonado por tecnologia, Steve Wozniak. Os dois formavam uma dupla improvável. Wozniak era um engenheiro brilhante. Jobs enxergava oportunidades onde quase ninguém via, enquanto um construía. O outro imaginava como aquilo poderia mudar o mundo. Essa combinação deu origem a uma pequena empresa criada dentro de uma garagem. Seu nome era Apple. No início, computadores eram equipamentos para especialistas. Difíceis de usar, pouco atraentes. Steve acreditava que isso precisava mudar. Para ele, tecnologia deveria ser simples. Bonita, intuitiva, essa ideia parecia ousada para a época. Mas logo começou a conquistar milhares de pessoas. O crescimento da Apple foi impressionante. Novos produtos, novos investidores, reconhecimento mundial. Steve Jobs tornou-se um dos empresários mais comentados do setor. Mas, quanto maior a empresa, mais complexas ficavam as decisões. E um conflito interno mudaria completamente sua vida. Diferenças entre executivos aumentaram. Discussões sobre o futuro da empresa eram frequentes. Até que aconteceu o impensável: Steve Jobs perdeu o controle da Apple. Pouco depois, deixou a companhia que havia ajudado a criar. Para muita gente, aquele era o fim. Mas Steve recusou a ideia de desistir, criou uma nova empresa, a Next. Ao mesmo tempo, comprou um pequeno estúdio de animação que poucos conheciam. Seu nome era Pixar. Naquele momento, ninguém imaginava a importância dessas decisões. Anos depois, a Pixar lançou Tori. O sucesso foi extraordinário. O estúdio revolucionou a animação digital. Enquanto isso, a tecnologia desenvolvida pela Next começava a chamar a atenção sem perceber. Steve preparava o caminho para voltar à Apple. Apple enfrentava dificuldades financeiras. Precisava mudar rapidamente. Foi então que decidiu comprar a Next. Com essa negociação, Steve Jobs voltou para a empresa. Desta vez, com uma visão ainda mais clara do que precisava fazer. Vieram mudanças profundas. Produtos foram simplificados. Projetos sem futuro foram encerrados. O foco voltou para a inovação. Pouco tempo depois surgiu o iMac, depois o Audi. Cada lançamento fortalecia novamente a empresa. Mas o maior impacto ainda estava por vir. Em 2007, Steve apresentou o iPhone. Naquele palco, parecia apenas mais um lançamento. Na prática, mudaria completamente a forma como bilhões de pessoas utilizam tecnologia. O telefone deixava de ser apenas um aparelho. Transformava-se em um computador de bolso. Logo vieram outros produtos iPad. Um ecossistema integrado. A Apple deixava de vender apenas dispositivos. Passava a oferecer uma experiência completa. Era exatamente a visão que Steve defendia desde o início. Ao longo dessa trajetória, sua fortuna cresceu. Mas existe algo ainda mais impressionante: sua influência. Empresas do mundo inteiro passaram a copiar conceitos de design, usabilidade e apresentação de produtos criados por ele. Seu impacto ultrapassou a própria Apple. Mesmo enfrentando sérios problemas de saúde, Steve continuou trabalhando, participava de reuniões, acompanhava lançamentos. Pensava nos próximos produtos. Parecia acreditar que inovação não podia esperar. Essa dedicação marcou seus últimos anos.
O curioso é que sua maior vitória talvez não tenha sido criar a Apple. Foi voltar. Poucas pessoas conseguem retornar ao lugar de onde saíram desacreditadas. Menos ainda conseguem tremolar em um sucesso ainda maior Steve Jobs conseguiu. E foi isso que consolidou seu legado. Steve Jobs não inventou o computador nem o telefone celular. O que ele fez foi transformar a maneira como as pessoas se relacionam com a tecnologia. Entre fracassos, demissões, recomeços e inovações, mostrou que uma grande ideia vale muito, mas a capacidade de recomeçar pode valer ainda mais. Às vezes, o capítulo que parece encerrar uma história é justamente aquele que prepara seu momento mais extraordinário.